Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todos. Neste momento, a gente entra aqui, continuar, para trazer uma palavra de Deus para abençoar quanto a sua vida. E eu tenho certeza que todos vocês que vão ver, esse vídeo, Deus vai falar contigo nesta noite. Eu tenho a certeza, que a palavra de Deus já nesta noite te alcançará e mudará a tua vida, a tua história. Em nome do Senhor Jesus. E hoje eu quero falar já com você que tem sido humilhado, criticado, caluniado, perseguido. Você, que o diabo tem se levantado contra você, que o diabo tem armado cilada contra você. Mas o que eu quero já te dizer, meu irmão e minha irmã, que Deus é contigo, que Deus é no controle da tua vida, viu? E que o diabo tem pegado, pode se levantado, mas para cair. Que com certeza você será abençoado. Com certeza você obterá a vitória. E o nome de Jesus será exaltado e glorificado. Amém, povo de Deus. E eu quero trazer a palavra hoje. É em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo de número 17. Você pode abrir a sua Bíblia aí. Em nome do Senhor Jesus. 2 Samuel, capítulo de número 17. Hoje eu estou gravando em 2 celulares, gente. Por isso que uma hora eu olho para um, outra olho para o outro. Em 2 celulares. Amém, gente? Então, segundo Samuel, capítulo de número 17. Em nome do Senhor Jesus. E diz assim a palavra ponte de Deus: o conselho de Aitofel e de Uzai. Disse ainda, por versículo 1, disse ainda Aitofel para Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens. 12.000 homens. Irei e perseguirei Davi a esta noite. Assaltar-lo-ei enquanto está cansado e frouxo de mãos. Espantar-lo-ei e fugirá todo o povo que está com ele. E então matarei apenas o rei Davi. Farei voltar a ti todo o povo, pois a volta de todos depende daquele a quem procuras matar. Assim todo o povo estará em paz. E o versículo 4 diz: e parecer agradável a Absalão e a todos os anciões o conselho de Aitofel. Diga glória a Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. Davi, o diabo tinha se levantado contra ele, usando até o seu próprio filho, que se rebelou-se, que se tornou inimigo do próprio pai. Viu? E Davi, já como amava Absalão, amava pontuar seu filho, ele tomou uma decisão. Não, eu não vou enfrentar o meu filho. Eu não vou travar uma batalha, uma guerra com meu filho. Então decidiu fugir. Mas por quê? Com medo? Não. Viu? Para não ferir o seu próprio filho. Por amor. E Davi fugiu com aqueles que o seguiram. Viu? E Aitofel, que era um conselheiro de Absalão, que era aquele que estava incentivando, fazendo a cabeça de Absalão, junto com os anciões, viu?
para ele reinar, para ele assumir o reinado definitivamente, ele dá um conselho para Absalão. Ele dá um conselho e diz: ó Absalão, deixa ainda hoje eu sair com 12.000 homens preparados, 12.000 homens guerreiros, prontos já para a batalha, e nós alcançaremos o ponto de Davi. E nós somos um número bem maior. Nós saímos com 12.000 homens e Davi ainda está com o exército dele, viu, bem inferior em quantidade. E nós alcançaremos facilmente o ponto de Davi esta noite. E nós mataremos apenas Davi. E aí aqueles que o seguem vão pegar e ficar como? Só. E vão concordar, e vão aceitar o teu reinado, e vão ficar ao nosso favor. Esse era o conselho, ponto de quem? De Aitofel. E o conselho, a Bíblia diz que o conselho de Aitofel era bom. Mas só que Deus era na vida de Davi. Viu? Deus era na vida de quem, meu irmão e minha irmã? De Davi. Viu? E quando Deus é na nossa vida, meu irmão e minha irmã, pode se levantar por quem for. O diabo pode usar quem quiser, viu? Mas os planos dele, viu? Os planos dele serão frustrados. Os planos dele serão aniquilados. As armadilhas dele serão aniquiladas. Porque o Deus que nós servimos é um Deus poderoso, é um Deus que pode todas as coisas. É um Deus que Ele pode mudar a tua vida, a tua história, meu irmão e minha irmã. Viu? Então, se você crê já nesse Deus, se você confia nesse Deus, pode ter certeza, viu? Que Ele está no controle, viu? Que Ele é o teu guia, viu? E mal nenhum alcançará a tua tenda, em nome do Senhor Jesus. Pode ter certeza disso, meu irmão e minha irmã. Viu? Deixa Deus controlar a tua vida. Viu? Deixa Deus ser o teu guia. Viu? E pode ter certeza, viu? Que o diabo se levanta contra você somente para cair. E para que o nome de Jesus seja exaltado e glorificado na tua vida, meu irmão e minha irmã. E diz mais por a palavra de Deus, que o conselho de Aitofel não era ruim, era bom. Era bom. O conselho que ele tinha dado, viu? Era bom. Mas Deus era na vida de quem? De Davi. Viu? Deus era na vida de Davi, e a diferença está aí. Quando Deus é na nossa vida, pode se levantar o inferno inteiro, mas não prevalecerá. Não terá êxito, não terá resultado, porque o Deus em que você serve é o Deus que pode todas as coisas. É o Deus que muda a tua vida, a tua história, meu irmão e minha irmã. Pode ter certeza disso. E continuando, diz assim a palavra de Deus, o versículo 4. O conselho agradou a Absalão e a todos os anciões de Israel. Disse, porém, a Absalão: chamai agora Uzai, e ouçamos também o que ele dirá. Tendo Uzai chegado a Absalão, este lhe falou dizendo: desta maneira falou Aitofel: faremos segundo a sua palavra? Se não, fala tu. Versículo de número 7. Diz assim: então disse Uzai a Absalão: o conselho que deu Aitofel desta vez não é o quê? Não é bom. Continuou Uzai: bem conhece teu pai e os seus homens, e sabe que são valentes,
e estão enfurecidos como a ursa no campo, roubada dos seus cachorros. Também teu pai é homem de guerra, e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará em alguma cova ou em qualquer outro lugar. E não será que, caindo no primeiro ataque alguns dos teus, cada um que o ouvir dirá: houve derrota no povo que segue Absalão. Versículo 10. Então até o homem valente, cujo coração é como o de leões, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é herói e que homens valentes estão com ele. Eu, porém, olha o conselho de Uzai. Eu, porém, aconselho que toda a pressa se reúna a ti todo Israel, desde Dan até Beceba, em multidão como a areia do mar, e tu em pessoas vás no meio deles. Então iremos a ele em qualquer lugar em que se achar facilmente, e cairemos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra, e ele não já ficará, e nenhum dos homens que com eles estão, nenhum só. E se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel levará cordas àquela cidade, e arrastá-lo-emos até o ribeiro, até que lá não se ache nenhuma pedrinha. Então disseram Absalão e todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai, o Arquita, do que o de Aitofel, pois ordenara o Senhor que fosse anulado o bom conselho de Aitofel, para que o mal sobreviesse contra Absalão. O conselho de Aitofel era bom, viu? Era bom, que ia pegar quem? O rei Davi, viu? Cansado, com um exército bem menor, viu? E facilmente eles iam o quê? Alcançar, viu? E derrotar. Mas Deus era na vida de quem? De Davi, viu? E Deus é o seu refúgio, meu irmão. Deus é o teu guia, é a tua já proteção. Então, quando Absalão recebeu o conselho de Uzai, ele disse: não, mas eu quero ouvir também o do outro já conselheiro. De Aitofel, não, eu quero ouvir também o conselho do outro, de Uzai. E Deus, viu? E Deus tinha colocado Uzai lá com um único objetivo: de informar tudo, viu? O que estava ocorrendo, o que estava armando contra Davi. E ele anunciava a quem? Para Davi, mandava anunciar para Davi, comunicar tudo a Davi, para que, viu, os planos de Absalão fossem todos frustrados, fossem todos o quê? Anulados. Por quê? Porque Deus era na vida de Davi, viu? E se Deus é na tua vida, meu irmão e minha irmã, fica em paz, fica tranquilo. Porque o mal, viu? O mal pode se levantar já contra você, mas ele não terá êxito, não terá resultado, porque Deus é contigo, viu? Deus é contigo. Lembra já de Daniel? Viu? Se levantaram contra já quem? Contra o homem de Deus, contra já Daniel. Armaram contra ele. Fez até o rei assinar um decreto. Simplesmente para quê? Simplesmente para quê? Para prejudicar para Daniel. Simplesmente
para ver se aniquilava, se acabava com Daniel. Viu? Ele foi até a cova dos leões, foi até a cova dos leões, mas os leões não tocaram nele. Os leões não tocaram nele. E depois que a verdade veio à tona, viu? Depois que a verdade veio à tona, aqueles que armaram contra já quem? O homem de Deus, contra já Daniel, foram jogados lá onde Daniel estava. Viu? E com Daniel não aconteceu nada. Por quê? Porque Deus era na vida dele. Viu? Deus deu o livramento a ele. Mas aqueles homens, quando chega lá, a Bíblia diz que eles nem chegaram ao solo. Os leões já estraçalharam logo no ar mesmo, de tão faminto que estava. Então, meu irmão, e minha irmã, viu? Se você crê já nesse Deus, se você confia nesse Deus, viu? Nenhum mal sobrevirá sobre a sua vida, viu? Nenhum mal, viu, vai ter êxito contra a sua vida. Pode até se levantar, viu? Mas não prevalecerá, em nome do Senhor Jesus. E você vê que o conselho que Uzai deu, viu? Usou palavras, usou as características que ao longo da vida do homem de Deus, de Davi, viu? Ele demonstrou. Ao longo, ele era um homem o quê? Ele era um homem guerreiro. Ele era um homem herói. Ele era um homem preparado. Era um homem que aonde ele pisava os pés, Deus abençoava. Deus era com ele. Viu? Ou seja, o testemunho de Davi, a fama de Davi, viu? Foi responsável. Viu? Foi o primordial para que Uzai usasse as características, viu, que Davi tinha pegado e demonstrado durante todo a sua vida, para anular o bom conselho de quem? De Aitofel. Viu? De Aitofel, a fama já de Davi, que ele era um homem de Deus, era um homem abençoado, era um homem preparado, era um homem que onde pisava os pés, Deus era com ele. E eu já te pergunto, qual tem sido a tua fama? De uma mulher de Deus? De um homem de Deus? De um homem que ora, já que jejuma? Viu? Que a presença de Deus, do Espírito Santo, é notória em tua vida? Ou não? Ou é aqueles que muitos olham e dizem assim: fulano, viu, faz tudo isso e é porque é crente. Olha o exemplo dele e é porque diz que é crente. E é porque diz que é de Deus. Não, meu irmão, nós temos que zelar pela nossa vida espiritual. Nós temos que zelar, viu, por essa oportunidade que Deus está nos dando. Nós temos que dar bom exemplo, viu? Muitas vezes nós ganhamos almas, nós evangelizamos só com o seu testemunho. Muitos vão ver quem você era, viu? E quem você é hoje. E através do seu testemunho, viu, muitos irão se converter. Agora tem muita gente hoje, pastores, obreiros, membros, bispos, viu, dando mau exemplo. Tem gente que dentro da igreja é uma coisa, quando chega em casa é outra. Não, você tem que ser homem e mulher de Deus, não só na igreja, no seu trabalho,
viu? Pode em sua casa, em qualquer lugar. Muitos chegam para lugares longe, aí dizem, não, pô, tá aqui, eu não estou vendo para o meu pastor, não tem nenhum membro, viu? Ninguém já me conhece, então eu vou aprontar. E ela esquece que Deus está vendo. Ela esquece que Deus, viu? E os anjos estão registrando tudo ali. Então nós temos que fazer as coisas não para o homem, mas para Deus. Nós temos que agradar não o homem, mas a Deus. E quando você agrada a Deus, você também, viu, agradará ao homem, ao seu líder, ao seu pastor, ao seu bispo. Viu? Ou seja, aquele que está, viu, aquele que está acima de você. A sua autoridade. Então nós temos que dar bom exemplo, já meu irmão e minha irmã, para que hoje a gente venha ganhar almas. E muitas vezes não precisa quando você está indo, viu, já com folheto, não, evangelizando, não. Às vezes ali para da sua casa, o seu vizinho, ele vai perceber a presença de Deus na sua vida e vai dizer assim, lembra de fulano? Que era um mentiroso, era isso, era aquilo e tudo, e hoje, olha, houve uma mudança sim, ele se converteu sim, então eu também vou procurar esse Deus que ele serve. Então já meu irmão e minha irmã, não joga fora. Não joga fora essa oportunidade que você está tendo. Que Jesus te deu. Não joga fora, zela. Não vamos estar dentro da igreja brincando de ser crente, de ser evangélico, de ser homem e mulher de Deus, não. Não desperdiça. Eu lembro de Judas. Judas, viu, tinha tudo para ser um dos maiores, viu? Um dos maiores vencedores de onde? Da Bíblia. Foi escolhido por Jesus, foi chamado por Jesus, viu? Para fazer parte do ministério. Ainda recebeu um cargo de confiança de Jesus, mas jogou fora, desperdiçou a grande oportunidade que teve. Viu? E você? Será se vai fazer já como Judas? Ou vai fazer já como Pedro? Eu sei que todos nós já somos falhos e pecadores, sim. Eu, você, qualquer um já temos falhas. A prova é que Pedro também negou a Jesus. Mas só que aquilo dali serviu para ele de exemplo, de aprendizagem. Porque lá na frente, viu, ele passou por uma circunstância, pelo momento muito mais difícil. Mas ele disse, não, eu já neguei a Cristo uma vez, mas eu aprendi. O erro serviu de aprendizagem para mim. Eu não nego mais. E chegaram até a ele e disseram, Pedro, se você renunciar a essa sua fé, se você parar de pregar esse Cristo, você será livre. Ele disse, jamais, porque eu já pequei uma vez, eu já errei uma vez, e eu não vou errar mais. Eu não errar mais. Viu? Ele disse, então você vai ser já condenado. Viu? E a sentença sua será morte, morte e ponte de cruz. Ele diz, que assim seja. Mas eu não sou digno nem de morrer como meu mestre. Eu ainda quero fazer um pedido, se vocês aceitarem. E eles disseram, e o que é, Pedro? Como você é um prisioneiro exemplar, qual é o pedido seu? Ele disse, que me pregue de cabeça para baixo, que eu não sou digno de morrer como meu mestre. Então,
de repente o diabo tem já te acusado, dizendo que não tem jeito, que o que você fez, o seu pecado, Deus já não perdoa. Perdoa sim, gente. Perdoa sim, não importa o que você fez. Se você abrir o coração hoje, viu? Hoje, não importa por a sua vida passada. Se você abrir o coração agora, nesse exato momento, para Cristo, para Deus, Ele perdoa os teus pecados. Viu? E que os teus erros lá para trás sirva de aprendizagem, sirva de experiência, para você não negar mais, viu? O seu único, viu? E Senhor e Salvador da sua vida, que é Jesus Cristo. Amém, povo de Deus. Então guarda essa palavra no seu já coração, viu? E que o seu testemunho, que o seu caráter, a sua personalidade, seja de um homem e de uma mulher de Deus, que todos possam olhar já para vocês e dizer: fulano, viu? Eu vejo Deus na vida dela. Ciclano, eu vejo a presença do Espírito Santo, é notória na vida dela, quanto na vida dele. Em nome do Senhor Jesus. Então, que Deus abençoe para todos vocês. E que nós que estamos à frente, viu? Que a gente venha dar bons exemplos. Viu? Bons exemplos. Porque os membros já, viu, lá fora, eles se espelham em cada um de nós que levamos a palavra. Viu? De cada um de nós que levamos a palavra de Deus. Viu? Então já meu irmão, ponto minha irmã, zela por ter sido chamado por Deus, por ter sido escolhido já por Deus, viu? Porque eu tenho a certeza, viu? Que se você aprender a amar esse Deus, a confiar já nesse Deus, você será mais do que vencedor, viu? Porque isso é bíblico, isso é promessa de Deus, que aqueles que o amam, aqueles que o buscam, viu? Esses serão mais do que vencedores. Aprenda a amar a Deus, aprenda a confiar em Deus, viu? Porque você vê a recompensa. Olha, tramaram contra Davi, viu? Armaram já contra o poder de Davi. E está bem claro aqui a palavra, que Deus aniquilou, Deus anulou, viu? Aquele plano, aquele projeto que o diabo tinha feito, que o diabo estava usando até o próprio filho para destruir a sua vida, a vida de Davi, viu? Mas aquele plano foi anulado, foi aniquilado. Mas por quê? Porque Deus era com quem? Era já com Davi. Amém, povo de Deus. Eu vejo muita gente já desistindo. Porque eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Não. Olha para Deus. Olha para Jesus Cristo. Não olha já para o homem. Porque se o homem falhar, se o homem cair, você vai cair junto? Não. E Jesus Cristo jamais ele falhará. Jamais ele vai cair. Então, se você olhar só para Jesus, você jamais cairá. Diga glória a Deus. Viu? Então, povo de Deus, se Deus é na tua vida, se você confia nesse Deus, pode se levantar o inferno inteiro. Viu? Pode vir o que vier. Viu? Mas pode ter certeza que Deus é contigo e a tua vitória é garantida, em nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus, né? Que Deus abençoe para todos vocês já nesta noite, e que essa palavra venha nos fortalecer, nos abençoar. Essa palavra pode ser para mim, essa palavra pode ser para todos nós, para que a gente venha zelar pelo chamado ponto de Deus, viu?
E que a gente venha ser um vaso de honra, viu? Nas mãos do nosso Senhor Jesus para ganharmos almas. Eu vejo que muita gente é fiel ao ministério e não a Deus. Não. Claro que a gente tem que botar as autoridades e tudo, tem que obedecer, é bíblico. Viu? Tem que ser submissa a ela. Mas nós temos que ser fiel a Deus. E quando você é fiel a Deus, você também será fiel quanto ao ministério, fiel quanto a todas as autoridades. Diga glória a Deus. Que Deus venha abençoar quanto a todos vocês. Nós vamos estar sempre clamando a Deus, pedindo a Deus por todos os homens de Deus, por todos aqueles que foram chamados para pregar o Evangelho, né? Para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. Muitos homens de Deus, por o apóstolo, né? Um homem de Deus, a bispa, por os bispos, né? Por o bispo Andrade, por um homem de Deus, né? O bispo Enélio, né? Também um homem de Deus, o Nunes, né? E vários outros. Pastor Naldo, um homem de Deus, um homem ali que a gente vê que tem amor já pelas almas, entendeu? É isso aí, porque nós estamos todos unidos trabalhando para um só reino, o reino do nosso